Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho a minha jornada no mundo da arte. Se inscreva e acompanhe o meu aprendizado nos cursos que eu faço, o desenvolvimento dos meus projetos pessoais e o lançamento de tutoriais. Vamos aprender juntos? No vídeo de hoje, iluminando uma cena de vários jeitos. Então, gente, dando continuação aqui aos vídeos do curso que eu estou fazendo. No último vídeo eu falei sobre Master Paintings, né? Fazendo estudos de pinturas de outros artistas. E hoje eu vou falar sobre as thumbnails de iluminação, que são composições em miniatura da iluminação de uma cena. Então o professor pediu para fazer 10 dessas miniaturas com diferentes tipos de iluminação. Eu tava com uma ideia na cabeça de fazer uma imagem sci-fi, né? Uma coisa meio de ficção científica. Eu tava imaginando um cara fugindo de um laboratório, como se ele fosse um experimento que deu errado, estavam fazendo testes nele, e aí ele saiu de um tanque, né, de água, né, de um líquido onde ele estava boiando. Ele conseguiu fugir, escapar todo molhado e pelado, e saiu correndo por um corredor, assim. Eu tentei desenhar esse sujeito e não consegui de jeito nenhum. Até que eu peguei o meu bonequinho do Bodycoon, que é tipo um manequizinho, um brinquedozinho, um boneco onde você pode colocar ele numas poses e tal. É bem legal, bem realista, assim, tem uma anatomia até bem precisa. E aí eu peguei o meu bonequinho do Bodycoon. Eu vou deixar linkado aqui para vocês darem uma conferida no que é, caso vocês não conheçam. E aí eu peguei esse meu bonequinho, botei ele numa pose de corrida, como se ele estivesse correndo, fugindo. E aí fui tentar desenhar, só que não tava saindo de jeito nenhum. Eu tava tentando e não tava conseguindo. E aí, não sei, acho que tem alguns dias que às vezes não dá certo, simplesmente não dá certo. Você tenta, mas não sai o que você tá planejando. Então eu comecei a ficar irritado, até porque eu tava com um pouco de pressa nesse dia. Então eu tive outra ideia, eu resolvi pegar uma cena de um filme, copiar ela e depois fazer outras 9 versões daquela cena com uma iluminação diferente. Primeiro eu copiei, né? Eu comecei bem tentando fazer cada detalhe, né? Podia ter sido muito mais simples, né? Com a arte. Eu perdi muito tempo só fazendo a cópia da imagem. E aí depois eu comecei a fazer as minhas próprias versões. A primeira e a segunda eu tava pensando muito em detalhes, em fazer os detalhes da roupa, porque ela usa uma roupa de couro, né? Uma coisa brilhante, de látex, assim, né? E aí é muito reflexivo e tem todas aquelas dobras e tal. E eu tava tentando fazer tudo aquilo, mas sem saber ao certo e sem usar referência. Então tava ficando muito sujo e muito bagunçado a minha imagem. Acabou que no final das contas eu não consegui fazer todas a tempo e levei essas 2 primeiras pra aula, pro professor dar uma olhada. O que ele me aconselhou foi deixar as coisas mais simples. Ele fez até uma pintura por cima da minha arte para mostrar como eu podia simplificar cada vez mais as coisas em formas simples, né? Em shapes simplificados de luz e sombra. Eu acatei, né, a orientação dele, e aí na semana seguinte eu resolvi fazer o resto das ilustrações, né? Terminar as outras 7 ilustrações que estavam faltando. E aí eu usei as dicas que ele deu. Eu tentava iluminar a personagem usando uns pedaços grandes de luz e tal, e assim eu acabei conseguindo, acredito eu, um efeito um pouquinho mais realista e um pouquinho mais consistente, mais interessante visualmente. E outra coisa que eu fiz foi iluminar as paredes usando um pincel bem soft, né? Bem macio, com as bordas bem suaves, para eu conseguir esse efeito de transição da luz batendo na parede. E eu achei que ajudou muito a dar um efeito realista. E aí eu tentei inventar vários tipos de iluminações diferentes, vindo de trás, vindo de cima, vindo de frente, vindo de um lado, vindo do outro, vindo de baixo. Eu criei até uma cena que tem um cubozinho mágico, que ele tá embaixo dela, que aí eu imaginei que ele soltasse uma luz, né, por debaixo dela.
Teve outra que eu imaginei ela com um poderzinho, né, na mão, iluminando também. A última, que foi a mais estapafúrdia, que foi a que eu usei ela como se fosse uma fonte de luz, a própria personagem, ela brilhando. Eu tentei aplicar também algumas texturas, usando algumas brushes de textura para dar um pouquinho mais de realismo, dar um pouquinho mais de transição na roupa dela, né? E também para dar um pouquinho mais de textura e sujeira nas paredes e no chão também. Mas no final das contas nem precisava tanto acrescentar essas texturas, foi mais porque eu queria mesmo. Mas eu estava perdendo muito tempo fazendo as texturas, e como eu estava apertado de tempo, os últimos que eu fiz, eu acabei nem colocando muita textura, acho que botei zero textura, porque eu precisava ganhar tempo e o importante mesmo era tentar mostrar um tipo de iluminação do que fazer com que fosse super realista ou tivesse as melhores transições ou as melhores texturas. Então eu tentei me focar mais no objetivo do exercício mesmo, mas pro final, para eu poder terminar mais rápido essas miniaturas, essas como a gente chama em inglês, né, os thumbnails. Então o que eu aprendi com esse exercício? Basicamente, o que eu tirei de lição para mim é que para você planejar uma iluminação, às vezes é muito melhor você usar shapes muito claras e específicas e não tentar ficar colocando detalhes logo. E se você colocar essas shapes, é bom porque você pensa as coisas de forma mais simples e é como se você estivesse imaginando as formas tridimensionais simples que compõem os objetos da sua cena. Então, por exemplo, eu tenho o tronco da personagem e ela tem seios e tal, então eu posso imaginar aquilo como se fosse um cubo, certo? Então, se a luz está batendo em cima de um cubo, eu posso iluminar a parte de cima do cubo só, certo? A perna dela também é cilíndrica, né? Eu posso imaginar um cilindro no lugar da perna dela. E aí fica muito mais fácil de eu iluminar aquilo, porque eu sei como a luz interage com o cilindro, que é uma forma muito mais simples. Então eu vou lá e coloco a luz no objeto de uma forma muito mais simples. Depois, se eu for desenvolver a ilustração, a thumbnail, eu posso colocar vários detalhes, colocar as dobras da roupa dela, só que a base que eu tenho já é uma base muito mais precisa, porque no início eu já estava iluminando pensando nas formas simples. Então, se a perna dela tem uma forma cilíndrica e eu iluminei ela pensando nisso, pensando desse jeito, quando eu for adicionar os detalhes, eu não vou ter que me preocupar em corrigir isso ou aquilo. Eu já vou ter lá a iluminação, a base da iluminação pronta. Então, foi basicamente isso que eu aprendi com esse exercício. Infelizmente, não deu para gravar a última ilustração, mas eu vou mostrar para vocês aqui, porque o programa parou de gravar no finalzinho. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários se você já teve um dia desses onde você não consegue desenhar de jeito nenhum. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.